em nome de Jesus. Então, ontem mesmo, eu, o Espírito Santo e o pastor Carlos batemos um papo sobre essa noite aqui. E ele disse, olha, diante do projeto e como você está conduzindo, você vai estar encarregada de trazer essa palavra de quarta-feira. Aí, meu irmão, sabe como é que é, né? É um nervosismo. E aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, e nós três, por telefone mesmo, começamos a pensar em uma passagem bíblica, em um personagem bíblico que nos desse base, Fernando, para que hoje nós possamos compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Então, baseado nesse contexto que eu falei para você, de tudo que estava acontecendo, da revelação que Deus deu ao pastor Carlos, nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 12. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 10, do 7 ao 12. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam, eles nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. 11. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção àquilo que eu vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Aleluia. Bom, Daniel, podemos assentar em nome de Jesus. Daniel é uma grande referência. Aleluia. É uma grande referência de um homem de oração, um homem de Deus, né? A gente sabe que Daniel ele orava de manhã, de tarde, de noite. E ele foi um homem usado por Deus através de revelações. E por isso que nós o escolhemos, porque Daniel, ele teve uma visão e ele enfrentou batalhas espirituais fortíssimas. Daniel entendia que existem dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. O mundo visível, ele significa terra, que está lá em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Mundo visível, a terra onde eu e você vivemos. Mateus 18, 18. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Você pode falar isso? Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Fala, o que eu desligar na terra será desligado no céu. Você pode observar que nesse versículo a ligação ela começa da terra para o céu. A nossa vitória ela não começa no céu, ela começa mediante a sua atitude aqui ainda na terra. Você age e o céu reage. Você age na terra mediante a sua fé. Você liga aqui na terra e Deus ele bate o martelo lá em cima e ele decreta a tua vitória mediante ao seu posicionamento, mediante as suas atitudes, mediante a decisão tomada. Deus ele ratifica lá no céu, porque Deus ele nos deu a autoridade e o poder deixado através do seu nome, o nome de Jesus. A palavra ligar, ela significa estar junto. Você pode dar a mão a essa pessoa que está ao seu lado? Dê a mão a ela. Fala para ela assim, isso aqui é ligado. Isso aqui é conectado. Aleluia.
Essa palavra, irmãos, ela nos ensina que nós não podemos viver carreira solo dentro da igreja. Ou você está junto ou você não está. Ou você vestiu a camisa, vamos guerrear, pastor, está pegando para o senhor, está pegando para mim também, porque eu sou fruto dessa casa. Então você veste a camisa e diz assim: nós ligaremos na terra, e todos os levantes do inferno contra essa igreja, contra a vida pastoral, contra a minha vida ou a minha família, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Nós fazemos parte de um corpo, irmão. A igreja sou eu e você. Nós somos a igreja. Em Mateus 16, 18, abre aí para nós, por favor. Na parte B do versículo diz, Mateus 16, 18. Olha o que diz ali, ó. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Veja que esse versículo ele se refere à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja. E por isso que esse projeto ele foi criado para a igreja. Eu convido você que está aqui nessa noite. Você ama esse ministério, você ama essa igreja, você tem uma história nesse lugar. Participe conosco, me procure, me dê o seu nome. Vamos ao monte, falta ainda alguns pela frente. Você não pode ficar de fora nisso. Você faz parte dessa igreja e você precisa estar alinhado, estar ligado para que você faça parte de um novo tempo, desse avivamento que está sendo liberado para essa igreja em nome de Jesus. Daniel, ele tinha uma vida de oração. Seus momentos praticamente eram a sós com Deus. E o texto relata, Fernanda, que ele por 3 semanas ele jejuou. Ele passou 21 dias em jejum. Isso aqui no mundo natural, porque eu falei no início. Existe o mundo natural, visível, e o mundo invisível. E Daniel, como homem de Deus, alinhado através da oração, ele entendia que ele precisava, Luciano, reagir aqui na terra para que no céu fosse ligado, porque ele estava sofrendo. A Bíblia fala que ele estava tão angustiado com a revelação que ele tinha recebido, que ele chorava, ele chorou por 21 dias, a Bíblia fala. Depois você pode ler lá com calma. Então, no mundo natural, ele jejuou, ele reagiu. E Daniel, ele precisava de uma resposta de Deus. Mas só que alguma coisa estava acontecendo. Parecia que os céus estavam fechados. Ele não conseguia ouvir a voz de Deus, mas ele continuava orando. Ele continuava jejuando. Ele poderia até pensar que Deus tinha abandonado aqui no mundo visível. Não está acontecendo nada. De repente você se sente aqui assim nessa noite: pastor, eu tenho orado, mas eu tenho sido atacada. Parece que Deus não me ouve. Parece que as minhas orações não passam do teto. Assim também aconteceu com Daniel. Ele poderia até pensar nisso. Parece que não está acontecendo nada mesmo orando. É que nós não sabemos aquilo que vai ser relatado agora nesse próximo assunto. Eu quero dizer para você que além do mundo natural existe o mundo invisível. No versículo 7, a Bíblia fala que Daniel ele estava acompanhado de ele tinha companhias, e não fala o nome das pessoas, mas a gente acredita, no nosso bate-papo, que deveria ser o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os companheiros dele, irmã Miriam? Então, eles, Tati, o versículo diz que eles não viram nada, eles estavam juntos, porém, eles não viram nada daquilo que Daniel viu. Por que, eu pergunto para você? Por que uns conseguem ver a revelação, receber a revelação, e outros não? Porque Daniel ele começou a ver aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Daniel ele estava recebendo a revelação e os seus olhos, o seu coração estava alinhado com aquilo que Deus iria fazer. E é por isso que a revelação veio para Daniel e não veio para os seus amigos. Eles sentiram medo, Jackson, e meteram o pé, no nosso linguajar atual. Só ele pôde contemplar, Luciano. Porque Daniel, eles tinha a visão do mundo invisível. No versículo 8 diz, ele ficou sozinho, ele ficou tão pálido, ele ficou sem forças. Então ele ouve uma voz e cai praticamente desmaiado, desfalecido, com o seu rosto no chão. E agora eu quero dizer para você o seguinte:
levante suas mãos assim. As coisas invisíveis que estão ocultas, quando são reveladas, significa dizer: Deus decidiu liberar a resposta. Aleluia! Deus decidiu liberar a resposta para você. Deus decidiu liberar a resposta para essa igreja, porque nós nos posicionamos em oração. Assim como Daniel decidiu jejuar por 21 dias, nós temos jejuado. Você pensa que é fácil? Está sendo fácil para você abrir mão do seu alimento? Tem pessoas jejuando de 12, jejum de 12, jejum de 6. Estão à vontade, mas todos estão jejuando. Você acredita, você não pode duvidar de que Deus ele vai liberar tudo aquilo que estiver em oculto. Ele vai revelar aquilo que estava em oculto, seja coisa boa, seja ruim, porque se for coisa ruim vai sair em nome de Jesus. Nada ficará encoberto diante dos olhos do Altíssimo. Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono da nossa vida, e Ele está presente neste lugar. O seu trono está aqui neste lugar, e Ele vai revelar tudo aquilo que nós estamos pedindo em oração. Depois na sua casa você pode ler melhor, e você vai ver que o invisível agora se tornou visível. Porque no versículo 10, ele vê um anjo que o segura pelas mãos e coloca ele de pé. Levanta, homem. O anjo foi especialmente falar com ele. Isso é forte demais. E de pé, a primeira coisa, e eu libero isso para a tua vida em nome de Jesus, a primeira coisa que ele ouviu do invisível, quando se tornou visível, foi: você é muito amado. Aleluia! O Senhor está dizendo: você é muito amado. Se é para Jesus, pode ser melhor. Recebe, o Senhor, os aplausos da tua igreja. Aleluia. Aleluia. E aí eu fiquei me perguntando hoje à tarde, por que Daniel era muito amado? Porque o anjo apareceu para ele mais de uma vez, e a primeira coisa que ele dizia era: você é muito amado. Eu fiquei curiosa. Aí eu entendi, Fê, que durante a leitura lá, sempre o anjo falava assim, irmã Beth, que Daniel, ele aplicava o seu coração em compreender a revelação da palavra de Deus. Ele sempre fazia isso. E outra coisa, ele se humilhava na presença de Deus. O anjo dizia a ele: você é muito amado, porque você sempre se coloca para ouvir e aprender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer, e você se humilha diante do Senhor. Então você quer ser muito amado. Aliás, você já é muito amado, mas tem duas coisas que você tem que passar a fazer a partir de hoje: se humilhe na presença de Deus e se dedique em estar alinhado, sensível àquilo que o Senhor quer fazer e àquilo que Ele vai revelar para a tua vida em nome de Jesus. A segunda coisa que nós lemos ali, que o anjo disse para ele, foi: não temas. E a palavra de Deus para a tua noite, para a tua vida nessa noite é: não temas, não temas, não tenha medo, Daniel, eu estou contigo. A terceira coisa que ele ouviu foi: desde o primeiro dia em que você me buscou, eu já te ouvi. Você que está sentado aqui, está achando que está passando batido, olha, o anjo disse para Daniel: ó Daniel, eu não cheguei aqui porque eu estava enfrentando uma batalha, nós vamos falar sobre isso, mas desde a primeira vez que tu falou comigo lá atrás, eu já tinha te ouvido, eu já tinha te atendido. E a palavra de Deus para a tua vida é essa: eu estou contigo, eu estou te ouvindo. A quarta coisa: eu vim em resposta à tua oração. Nessa noite o Senhor tem resposta para você. Nessa noite o Senhor tem resposta para você. Aleluia. E a conclusão: essa igreja é uma igreja que ela sempre foi envolvida com ministério de oração. Nossa igreja é conhecida há muitos anos atrás como a Igreja do Amor. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu pisei os meus pés aqui. A igreja era bem pequenininha. Eu fiquei lá do outro lado da rua ouvindo louvor, eu estava desviada. Aí o Vinícius passou, aliás, eu encontrei com o Vinícius no outro dia. Eu fiquei lá sentada nessa casa aqui da frente, esperando a minha mãe, sentada e ouvindo louvor. Aí eu disse: Vinícius, vamos lá naquela igreja. Ele: vão lá. Aí a gente começou a vir, eu fui muito abraçada, eu ficava até com vergonha que o povo abraçava tanto aqui, Bebeto, Dona Ana, nosso Deus.
E eu fui muito abraçada, fui acolhida, fui cuidada, e é por isso que hoje eu estou aqui. Mas voltando aqui para a palavra, essa igreja é conhecida como a Igreja do Amor. Nós somos uma igreja apaixonada por almas. Talvez você está sentado aqui hoje, você ainda não teve o prazer de conhecer o projeto de o retiro espiritual. Mas em nome de Jesus eu creio que você vai viver esse retiro espiritual, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer neste lugar novamente, através de mim, de você. Então, assim, nós vivemos esse projeto de ganhar almas há muito tempo. Pessoas dedicam as suas vidas a este lugar. Pessoas se doam para que essa igreja se mantenha firme e se mantenha de pé. E às vezes, muito de nós, ou dessas pessoas, fica se perguntando, parece que nada está acontecendo. Meu Deus, a gente tem orado, parece que nada está acontecendo. É que no mundo invisível que foi te apresentado nessa noite, existe uma guerra terrível contra nós. Existe uma guerra, uma intenção do inferno contra essa igreja. E nós vamos entender através do versículo 13. Se você colocar rapidinho, eu vou ler. No versículo 13, fala ali: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Isso é o anjo falando para Daniel. Me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então você pode observar que existia uma guerra espiritual. Existia uma batalha espiritual impedindo que o anjo chegasse a Daniel e entregasse a resposta que ele estava pedindo. Só que você lembra que o anjo ele já tinha dito para ele, desde a primeira vez que você orou, eu já liberei a tua resposta. Então, desde a primeira vez que nós começamos a dobrar o joelho neste lugar, o Senhor já liberou a palavra dele para a nossa igreja, para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual tentando impedir. Mas em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Quando Daniel ele orava, acontecia uma luta entre os anjos de Deus e os demônios. Nesta luta, Daniel ele precisou aprender e entender que existe um mundo invisível. Irmão, existe uma batalha, existe um mundo invisível. Quando nós jejuamos, Deus abre os céus, movendo o mundo espiritual sobre nós. Você está jejuando, os céus vão se mover no mundo espiritual sobre a tua vida. Quando oramos, Deus envia os seus anjos à terra para trazer a resposta que você tem pedido. Os anjos do Senhor se movimentam mediante a sua oração. Não vencemos com força humana, não é com a força do braço, mas com o poder de Deus. Com o poder de Deus que foi liberado sobre a sua vida. As nossas orações, elas estão sendo ouvidas. Veja que Deus enviou o reforço. Ali o versículo fala sobre Miguel, o capitão da guarda angelical, para ajudar o anjo que lutava contra os demônios que se levantavam, contra a resposta que já tinha sido liberada para Daniel. E no versículo 16, nós observamos, isso é muito importante, eu quero encerrar essa palavra assim. Lá no versículo 16, nós observamos que o anjo ele toca nos lábios de Daniel. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. E eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, eu estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfalecendo. Você observa que o anjo, ele tocou nos lábios de Daniel, mas mesmo assim, ele dizia que ele continuava sem força. E ele quase nem conseguia respirar, o versículo fala. Só que no versículo 18, houve um segundo toque. Aleluia. Houve um segundo toque. E a palavra diz que me deu, você pode ler comigo? Me deu. No segundo toque, Daniel, ele recebeu forças. Aleluia. E eu quero que você, nessa hora, faça uma autoanálise. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você um dia recebeu um toque,
Você tem plena convicção da salvação, do seu chamado. Você é convertido. Mas você, por algum motivo, não consegue mais enxergar o mundo invisível, Jackson. Você não consegue mais enxergar que existe essa batalha e você fica sempre reclamando, ou você não consegue entender que Deus continua no controle. Você já não consegue acreditar que Deus está ouvindo o seu clamor. Não consegue mais acreditar no invisível de Deus. E se você deseja receber, como Daniel recebeu, o segundo toque, eu convido você a se colocar de pé no seu lugar. Você reconhece, pastora Priscila, pastor Carlos, eu preciso do segundo toque. Eu preciso do segundo toque. E o que significa o segundo toque para você? Coloca o versículo 19 e eu vou encerrar essa palavra assim. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo para você agora. Não tenha medo. Você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Aleluia. Dito essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor. Fala, meu Senhor. Aleluia. Porque o Senhor me deu forças. Amém. Aleluia. Nós vamos encerrar entregando a uva que vai simbolizar essa força que você reconhece que precisa. É simbólico, é para mexer, é para exercitar a sua fé. Então você vai receber a sua uva, não coma ainda. Como é que a gente faz? Eles pegam aqui. Tá, aí vai distribuir. Aleluia. Eles vão distribuir ou vão pegar aqui na frente? Essa uva vai chegar até você em nome de Jesus. Através desse ato profético, você estará sendo renovado as suas forças. E você vai entender que existe um mundo invisível. Você não vai sair daqui mais ignorante com relação a isso. E nem achando que as suas orações não estão sendo ouvidas. Em nome de Jesus, assim como o Senhor está realizando nessa igreja, através da nossa oração, através do nosso propósito, se posicione e vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.